Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, nós estamos tratando aqui sobre Lutero e os judeus. Será que Lutero era antissemita, como muitos acusam por aí? Se você não assistiu nenhum dos nossos vídeos, tá? Ou pelo menos o primeiro vídeo, né? Esse é o segundo. O primeiro vídeo eu indico para que você assista, ok? Assista o nosso primeiro vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição, no card, em algum lugar aqui, para que você tenha acesso. Neste primeiro vídeo, eu trato sobre as influências que Lutero recebeu, influência literária e de pensamentos medievais, os quais contribuíram ali para fazer, para produzir toda a polêmica depois que Lutero vai colocar em forma escrita no livro Judeus e Suas Mentiras. Hoje nós vamos falar aqui sobre, de modo cronológico, tá, os escritos antijudaicos de Lutero e também por que que ele se tornou assim, o que que contribuiu tanto, né, o que influenciou e contribuiu tanto para esse ódio de Lutero contra os judeus também, ok? Agora, para começar, é interessante nós sabermos que Lutero nem sempre foi anti-judaísmo, tá? Na verdade, antes de 1537, ele escreveu um livro muito bom defendendo os judeus. Esse livro, escrito em 1523, ele publicou com o título Jesus Cristo nasceu judeu, tá? No início da sua carreira, então, Lutero, ao escrever esse livro, ele estava se colocando a favor dos judeus, contra toda uma mentalidade antijudaica da sua época. Ele até ficou a favor de uma autora ali que estava querendo banir o estudo do hebraico, e ele, claro, ele produziu vários estudos, né, inclusive para traduzir a Bíblia para o alemão, ele precisou estudar hebraico, ele precisou entrar em contato com os judeus para aprender hebraico. E ele era favorável ao estudo do hebraico, inclusive ter rabinos ensinando hebraico. Então, nesse primeiro momento, antes de 1537, Lutero, ele escreveu esse livro maravilhoso, onde ele vai falar que Jesus tinha sangue judeu, né, que se ele fosse um judeu e visse o que os papistas estavam fazendo, ele preferiria ser um porco do que um cristão. Então, assim, ele vai contra o catolicismo, a favor do judaísmo, tá? E vai falar coisas maravilhosas do povo judeu. Neste livro, Jesus Cristo nasceu judeu, onde ele defende uma abordagem muito gentil e amorosa a respeito do povo judeu. Agora, há um ponto de virada em tudo isso. A partir de 1537, tá, Lutero começa a receber literatura anticristã, começa a chegar nas mãos dele essa literatura. A evangelização que ele propôs a fazer aos judeus começa a não dar certo, tá? E ali, num episódio que é chamado de A Gota d'Água ali, que vira realmente a página para Lutero em relação ao judaísmo, foi o pedido de um judeu chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, José Rochen, o rabino José Rochen. Esse rabino, ele pedia para que Lutero, através da sua influência com o príncipe da Saxônia, intercedesse por eles, para que eles pudessem passar pela Saxônia, tá? De modo tranquilo, em paz, porque havia sim violência contra os judeus direto, tá? Às vezes eles estavam assim numa paz tranquila durante décadas e de repente o negócio se revoltava contra eles e era perseguido, mortos, enfim, violências de todos os lados. E ali naquela época houve um burburinho ali também que começou a proibir de judeus passarem pela Saxônia. E esse rabino, conhecendo a influência que Lutero tinha sobre os príncipes, ele vai pedir intercessão de Lutero. Só que Lutero fala não para ele. Por quê? Porque chegou aos ouvidos de Lutero que este mesmo rabino havia ficado contra Lutero em algumas questões, principalmente questões religiosas. E Lutero falou assim: olha, eu não vou apoiar o erro judeu. Se eu usar minha influência para deixar que o judaísmo finque bandeira nas minhas terras, eu estarei contribuindo com o erro judaico. E ali a cabeça dele já havia se tornado antijudaica nessa época, mas
Este episódio é considerado pelos historiadores, assim, a virada, né? É o marco de onde ele começa toda uma polêmica antijudaica, né, depois de 1537. Em 1538, ele lança uma outra obra chamada Contra os Sabatistas. Essa é uma obra mais teológica, tá? Que vai rebater a questão de se os cristãos precisam guardar o sábado ou não. Tá? Então, ele recebeu notícias de que muitos cristãos estavam se tornando sabatistas. Estavam, inclusive, guardando o sábado, se circuncidando e alguns se convertendo até mesmo ao judaísmo. E ali Lutero, então, ele escreve este livro assim, de uma maneira furiosa, contra os sabatistas, onde ele vai fazer uma abordagem muito mais teológica do que ideológica, mas não deixa de ser uma literatura antijudaica. Ele inclusive dizia que uma das provas de que o judaísmo não era o povo de Deus era que não havia um rei davídico ainda, um reino davídico ainda. Tá? Os judeus estavam desterrados, estavam sofrendo, estavam espalhados. Tá? Isso mostrava a necessidade de um Messias, e ele chamava os argumentos judaicos de baboseiras, né, de mentiras e baboseiras. Então, para ele, né, a lei judaica estava abolida para sempre. Isso não quer dizer que Lutero era um antinomista, não é nada disso. Tanto é que você sabe que o método luterano de exegese é a diferença entre evangelho e lei. Tá? Isso aí é interessante para você entender um pouquinho Lutero nas suas exegeses, quando ele escrevia. Aí em 1543, ele vai escrever o pior livro antijudaico dele, Dos Judeus e Suas Mentiras. Em resposta a um panfleto judaico, Lutero então ele vai despejar não só teologicamente, mas toda a sua carga emocional contra os judeus. Ele vai chamar os judeus de assassinos, de ladrões, de roubadores, de blasfemos, e ali ele vai dar algumas sugestões aos príncipes, como os príncipes deveriam tomar conta dos judeus, se portar em relação ao povo judeu ali nas suas terras, tá? É assim, algo horrível, horrível mesmo. Ele vai dizer, olha, ele vai propor 7 recomendações. Que suas sinagogas ou escolas fossem incendiadas, tá? Que suas casas fossem destruídas, que seus livros de oração e talmudes fossem tirados, que seus rabinos fossem proibidos de ensinar, que o salvo-conduto nas estradas fosse abolido, como ele havia feito lá com aquele rabino, que a usura lhes fosse proibida e seus bens tomados, e que os jovens judeus e judias aptos fossem obrigados a trabalhar, tá? É, é claro que isso aqui, não houve nenhum plano arquitetado para colocar isso em prática, mesmo porque a maioria dos amigos de Lutero não concordaram com Lutero. Tá? Muitos príncipes não deram ouvidos a esses conselhos de Lutero, e esse livro aí ele foi pouco divulgado na sua época. Tá? Em relação ao primeiro livro, que é um livro pró-judaico, esse último livro, o livro antijudaico dele, dos judeus e suas mentiras, foi um livro assim de pouca divulgação e recomendação, até mesmo entre os seus próprios amigos, tá? Para você ter uma ideia. Ninguém queimou casas, ninguém matou judeus por causa das palavras de Lutero sendo colocadas em práticas naquela época, tá? Ninguém fez isso. Agora, é claro que isso é algo complicado, né? A gente não pode ficar passando pano para Lutero. Ele errou, como eu disse no primeiro vídeo, em palavras, em pensamentos e em escritos também. Tá? Mas não parou por aí, tá? Em 1543, ele escreve novamente sobre o nome inefável, as últimas palavras de Davi. Esse já é um livro mais técnico, tá? Uma obra mais técnica, mais exegética, por quê? Ele está atacando a exegese judaica, tá? Em relação à exegese cristã. Então ele está pegando os escritos judaicos, a interpretação judaica, melhor dizendo, rabínica da época, tá? Principalmente vinda do Talmud, e mostrando como que elas não procedem, como que a exegese cristã é superior, e mostra a vinda do verdadeiro Messias, que seria Jesus Cristo, o que era negado pela exegese rabínica judaica de sua época.
Agora vamos dar aqui um resumo das principais frustrações de Lutero em relação aos judeus e como isso se transformou em combustível para o seu anti-judaísmo medieval, ok? E a primeira coisa que nós podemos citar é a frustração de Lutero em relação às conversões dos judeus com a sua pregação do evangelho. Lutero, como eu disse no primeiro vídeo, ele não estava esperando uma resistência tão grande teológica judaica em relação à pregação do evangelho. Em princípio, escatologicamente, Lutero acreditava que todo judeu seria salvo, como diz Paulo ali em Romanos. Mas com a recusa dos judeus insistentemente em relação ao evangelho, ele muda a sua atitude exegética em relação a esse pormenor escatológico e fala que isso aí é baboseira, isso aí não vai acontecer, os judeus não irão se converter, e isso é prova de a resistência deles ao evangelho, é prova de que os seus corações estão endurecidos, tá? Tudo isso aí está tudo misturado, tá? Com essas literaturas anticristãs produzidas por eles, essa resistência à evangelização dos cristãos, escritos antijudaicos que ele estava absorvendo, tá? Tudo isso aí está misturado, é como se fosse um grande liquidificador ali na mentalidade no qual Lutero estava inserido. Depois, um segundo ponto é aquela controvérsia com aquele rabino José Rochen, tá, onde ele vai negar um salvo-conduto ali para esse povo judeu, para passar pela Saxônia, perdão, e ali começa realmente a militância antijudaica de Lutero. Também nós temos, no segundo momento ali, o proselitismo judaico em relação a alguns cristãos, principalmente anabatistas. Alguns anabatistas estavam guardando o sábado, estavam se circuncidando e também até mesmo se convertendo ao judaísmo. A Lutero, então, ele pega e escreve uma obra antijudaica chamada Contra os Sabatistas. Uma obra mais teológica, mas não deixa de ser uma polêmica antijudaica, onde ele também escancara ali toda o seu preconceito contra o povo judeu. Ó, lembrando que Lutero, ele é um homem do seu tempo. Ele está sujeito às influências da mentalidade medieval. E na mentalidade medieval, a mentalidade medieval era antijudaica. Antijudaica. Tá? Tanto é que, na época, na Alemanha de Lutero ali, corria muitos ditos populares, que os judeus eram assassinos, assassinos de crianças, e eles blasfemavam de Cristo, de Maria, da Trindade, eles eram assassinos, roubavam hóstias, eles eram roubadores porque usavam de usura, enfim, havia uma gama de acusações contra os judeus da sua época, e Lutero absorveu isso. Tá? Na sua briga contra os judeus, ele deu vazão a muitas dessas invencionices, dessas mentiras que eram ditas em relação aos judeus na sociedade católica do seu tempo. E também, como eu disse aqui, ou no primeiro vídeo, né, Lutero ele foi muito influenciado por obras antijudaicas católicas, principalmente o De Lira, Burgos, o Margaritá, enfim, Margarita ou Margaritá, ele escreveu um livro imenso falando como que os judeus praticavam a blasfêmia contra os cristãos, roubavam hóstia, assassinavam crianças, enfim. Era, assim, um escrito muito forte contra os judeus. E Lutero foi influenciado por toda esta gama de literatura antijudaica do seu tempo, tá? Isso ajudou a engrossar esse caldo, tá, de intolerância e preconceito de antijudaísmo na mente de Lutero. Também junto a isso, tá, como era de praxe, os judeus eram acusados, por exemplo, na Peste Negra, os judeus foram acusados de envenenar as pessoas, os médicos judeus foram demitidos porque eles foram acusados de conspirar para matar cristãos. Quer dizer, toda essas mentiras chegaram até Lutero e alguém disse que os judeus estavam conspirando para matar Lutero, para assassiná-lo. Gente, é uma loucura, né, mas numa época medieval onde você não tinha, eh eh eh, onde o boca a boca era mais forte do que os documentos, você não tinha algo como nós temos hoje para provar, provas documentais
né, toda essa sofisticação jurídica que nós temos hoje, não existia na época de Lutero. Então, ouvia-se falar, dava-se crédito a essas pessoas, mesmo que fosse mentira, isso era assumido como verdade. Isso aconteceu com Martinho Lutero também, tá? Então, todas essas influências que eu citei aqui contribuíram para que Lutero se tornasse um antijudaico de sua época e escrevesse essa obra infame que manchou a sua carreira na história como um grande reformador, dos judeus ou sobre os judeus e suas mentiras. Gostou do vídeo? Gostou das informações? Então, deixe o seu like aqui para nós, isso ajuda muito o nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva também em nosso canal para receber vídeos atualizados. Você tem que tocar o sininho aí, apertar no sininho, para que sempre o canal esteja distribuindo vídeos para você e o YouTube encontre que isso, ache que isso é relevante e distribua mais os nossos vídeos para outras pessoas e outras pessoas possam ser abençoadas, ok? No próximo vídeo eu quero falar com você sobre a mentalidade católica medieval antijudaica, tá? Você vai ficar surpreso, porque isso você não ouve da boca dos católicos, tá? Como que a sociedade católica na Alemanha e na Europa, de modo geral, era completamente antijudaica. Tudo que Lutero falou, tudo que ele disse, ou nada que ele disse, você não possa encontrar na boca e nos escritos de liderança católica de sua época ou de séculos anteriores, tá? Lutero estava apenas sendo um eco daquilo que já estava acontecendo há séculos numa sociedade antijudaica católica. Não perca esse vídeo, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo do nosso canal.